Gente, boa tarde, gente. Que calor abençoado, não é não? Tá uma bênção? A Bíblia fala para em tudo dar graças, né? Então vamos agradecer, né? Reclamar é mais fácil, pelo menos para mim, não sei para você. Bom, como apareceu aí, para quem não sabe, meu nome secreto é Rafael Diniz, viu, gente? E eu sou um discípulo de Jesus no processo contínuo de restauração, e a gente vai ter mais uma plenária agora da conferência Pura Vida, e eu quero te convidar, se você crê, pode, fique à vontade para fazer isso comigo, para a gente ter um tempo de oração. Então, se você quiser aí, fecha o teu olho, baixa a tua cabeça. Esse tempo realmente é um desafio nesse horário da tarde, né? Mas eu creio que o Senhor pode nos surpreender aqui nesse momento, amém? Senhor, muito obrigado por mais um dia de vida. É a tua palavra que é viva, eficaz, que diz que as tuas misericórdias se renovam a cada amanhecer. E eu te louvo, Senhor, porque eu sei que está aqui é fruto do teu amor, é fruto da tua bondade que nos perseguem. E nós queremos mais uma vez aprender contigo e sermos aqui extremamente ministrados, não pelo cacuete de quem vai comunicar, não pela forma de quem vai comunicar, mas pela ação profunda do teu Espírito Santo, que segundo as Escrituras é aquele que nos convence do pecado, do juízo, da justiça, e nós nos submetemos, Senhor, como irmãos, como amigos, como igreja, à tua vontade nesse momento. Assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém, galera? Esse horário é um desafio, claro, né? A gente, num momento como esse, né, de muitas restrições e um calorzinho abençoado desse, com certeza, fisicamente, biologicamente, geograficamente, você acha que as coisas podem atrapalhar. Mas eu quero te convidar a fazer um esforço a mais, a abrir tua cabeça, abrir os teus ouvidos, a estar prestando atenção. Eu sei que talvez algumas coisas no campus, por ser aberto e muito flexível, elas vão talvez te chamar a atenção, mas eu queria de verdade te desafiar a estar aqui de coração nesse momento, e eu queria de verdade te dizer o quanto que Deus pode nos surpreender. O nome dessa sessão agora é Espírito Puro. Em outras conferências, né, em outros seminários eu já tive fazendo essa sessão, então digamos assim que não vai ser algo muito novo para mim, mas glória a Deus, porque o Deus que a gente conhece é um Deus que começa processos, Ele desenvolve os processos, e nós cremos em nome de Jesus que Ele vai terminar o nosso processo, Ele vai dar uma continuidade, um desfecho para a nossa caminhada de fé e salvação. E muita coisa mudou da última vez que a gente fez um seminário sobre sexualidade para hoje. Então talvez eu vou colocar aqui alguns enxertos, alguns acréscimos. Eu quero de verdade te dizer o quanto que é prazeroso estar aqui para mim, mas ao mesmo tempo eu reconheço toda a luta que é desenvolver esse tema aqui. Bom, eu não sei se você pode, mas pergunta para a pessoa que está do seu lado, ou fala com alguém, claro, se você puder, mantendo uma certa distância, se ela acredita que sexo é espiritual. Você acredita que sexo é um negócio espiritual? Negócio meio esquisito, né? Tipo o cara que está falando. Eu não sei se você já faz parte da nossa comunidade há algum tempo. Quem aqui congrega na IBC? Levanta a mão. Quem é convidado ou veio de uma outra comunidade de fé? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, eu sou bom de matemática. 13, e assim, para humilhar. 15. Gente, nós temos 15 pessoas que fazem parte da Igreja de Jesus, e elas estão aqui na nossa comunidade. Eu queria que você recebesse com uma salva de palmas essas pessoas. Sintam-se em casa, sejam muito bem-vindos aqui, tá bom? Eu queria dizer que para a gente é uma honra. Bom, quem aqui veio com o casal, com o namorado, com a noiva, com o esposo? Levanta a mão aqui, quem é casado, uma galera. Quem é papai de adolescente que está aqui, ô jovem? Alguns pais também. Massa, irado. Bom, esse papo que a gente vai bater,
sobre espírito puro já é algo desenvolvido há algum tempo por nós. E Rafilski, onde é a fonte de tudo isso? Teus pensamentos? Não, a fonte de tudo isso são as escrituras. Então, se você tiver alguma dúvida sobre o que eu vou falar, corra para as escrituras, corra para a Bíblia, que você vai ver se isso procede ou não. Mas o fato é, gente, que o sexo é espiritual e não apenas biológico. Bom, se nós acreditamos que existe um Deus, e esse Deus diz que Ele é espírito, e nós acreditamos que essa vida foi arquitetada, originada por esse Deus, nós acreditamos também que coisas a respeito do seu espírito pairam sobre nós. Coisas a respeito da sua vontade que se manifestam de maneiras espirituais pairam sobre nós. Então, deixa eu tentar alcançar você aí que tem 12, 13 anos. Quando a gente fala de espírito, você lembra de quê? Fantasma, alma, tipo assim, né? Você lembra de um negócio desse? Quando você lembra de espírito, você lembra de uma coisa concreta que você pega, matéria, ou você lembra de uma coisa invisível? Invisível? Faz sentido? Quando a gente fala de espírito, você lembra de coisas que estão aqui, ou você lembra de coisas que estão além de nós, para além da nossa realidade? Estão comigo aqui? Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Nós vivemos no mundo espiritual também. E é claro que somos matéria, que somos corpo, que somos carne. Inclusive o livro que sempre me inspirou a estar sendo edificado para estar trazendo essa sessão é o livro Homem, a Habitação de Deus, do A.W. Tozer. Um livro incrível, onde vai falar que todos nós, enquanto homens, no sentido da criação, homem e mulher, nós temos um sanctum. É uma substância que em nós diz a respeito da eternidade que mora em nós. O fato é que muito mais do que desejos, ontem o pastor Armando falou de uma maneira muito simples e muito profunda sobre a mente pura, e ele falou que se a mente não está pura, tem alguma coisa aí que está sendo misturada com aquilo que deixaria a minha ou a sua mente pura. Quais são essas coisas? E ele abordou. O Miguel também falou sobre o terror que é a pornografia e como isso causa transtornos diversos para a gente. E uma coisa que eu queria inclusive falar para você, né, e o Miguel já trouxe ontem, é que existe uma categoria tão ampla de problemas que se desenvolvem através de uma sexualidade desequilibrada, que nós temos um verdadeiro mundo de assuntos para entender coisas como parafilias, coisas como vícios em coisas onde a gente projeta sexualidade, mas não é sexualidade. Pessoas que fazem sexo com animal irracional, pessoas que fazem o sexo com o bezerro, fazem sexo com o cavalo, que buscam encontrar esse sanctum, essa substância, essa espiritualidade em coisas que não necessariamente são para este fim. Estão me acompanhando aqui? Estão conseguindo entender? Então, muito mais do que desejos, todos nós temos profundos anseios em nosso ser. Nós ansiamos por algo profundo, e o que nós podemos dizer ao destacar que o sexo é espiritual é que nós, com certeza, precisamos entender que nós temos profundos anseios. Eu não sei você, mas durante uma época da minha vida, até aqui na igreja, eu já tenho 14 anos de IBC, já não é lá pouco tempo, né? Então são 14 anos convivendo com a igreja de Jesus, aprendendo a lidar com muitas questões, aprendendo também a lidar comigo mesmo para lidar com as outras pessoas. E uma das coisas que pelo menos eu aprendi era que era muito fácil a gente dizer que ficar é errado, sexo antes do casamento é errado, é pecado, e a energia que a gente desenvolveu para destacar o quanto que é pecado, muitas vezes não foi para todo mundo, não foi para uma liderança, não foi para a igreja como um todo, mas muitas vezes nos trouxe a informação de que a Bíblia só se preocupa com comportamento, de que a Bíblia é um código de conduta moral que só te dá limite para certos comportamentos.
mas é também do grande interesse de Deus a nos revelar que a vida é espiritual, a nos revelar que o sexo não é apenas biológico, porque Ele criou, e a propriedade é da propriedade de Deus, é da sua atribuição, o Espírito. Por Ele ter criado, nós entendemos também que o nosso papel não é só gastar tempo conversando com você sobre quais comportamentos pode ou não pode, mas de onde são gerados esses comportamentos. De onde vêm esses anseios? Por que é que nós projetamos num fica, num namoro, numa paquera, anseios profundos sobre o significado do nosso ser? E aqui é claro que eu vou pedir licença para vocês para falar de algumas coisas que eu acredito. Eu não sei se você já viu a série Freud no Netflix, mas é engraçado que o roteirista tentou abordar o Freud como alguém extremamente sensível a questões espirituais. Aquilo que Freud trouxe a respeito de ensinamentos, a respeito de considerações sobre a psique humana, é como se a série tentasse dizer que essas questões não dizem a respeito daquilo que está em mim, daquilo que está no meu eu. Mas existem várias cenas na série onde nós vemos questões espirituais. Forças que estão além do que se vê, manuseando ou influenciando comportamentos. Olha só que interessante. A série está querendo dizer que quando o Freud fala de um eu que está aqui e fala de um supra-eu, ele está dizendo que existem questões espirituais que estão acima de nós. Motivações que estão acima de nós. Coisas que nós não controlamos, mas por algum motivo nós fazemos. E eu costumo brincar que o Freud parafraseou Paulo lá em Romanos 7, quando Romanos fala que o bem que ele quer fazer, ele não faz. Mas o mal que ele não quer fazer, esse sim ele faz. Todo mundo está situado aí, está ligado? Estão conseguindo acompanhar? O interessante é entender como essa série vai trazer algo que para além de mim, para além do meu eu existe. O que é que eu estou querendo dizer para você? Que quando nós abordamos que o sexo é espiritual, existem categorias acima de nós, a respeito da nossa sexualidade, que não são visíveis a olho nu. Por mais que nós nos preocupamos com os comportamentos, eu preciso também me preocupar com as motivações dos meus comportamentos. Você já parou para pensar por que você faz o que faz? Por que você deseja o que você deseja? E aí eu louvo a Deus pela igreja vulnerável e eu vou contar algo para você. Aqui a gente tem um ministério, uma iniciativa chamada Celebrando Restauração. E aí o Celebrando Restauração é uma iniciativa que lida com traumas, vícios e maus hábitos. É como se fosse uma espécie, sei lá, de terapia comunitária, pode-se dizer assim. Se não for, vocês estão me entendendo. Mas aí o fato é que eu cheguei aqui na IBC, vindo lá do Sufis de Cristo, que na época chamava assim. E aí quando eu vim para a igreja, a galera me apresentou o CR. E quando a galera me apresentou o CR, eu achei interessante. Eu achei que o cara que estava falando fumava maconha também. E eu vi um cara de bandana, o cara parecia o Bel do Chiclete com banana, né? O cara com bandana, o cara com a blusa floral, calção quadricular, todo combinando, né? Era o Nelson. E aí o Nelson falando e tal, e ele começa se apresentando: oi, sou o Nelson, sou discípulo de Jesus, lutando contra isso e aquilo outro, falando um monte de coisa. Aí teve uma palavra que eu achei bonita que ele falou: dependente de amor e sexo. É uma área, é uma contingência, é um grupo de apoio que tem de ser. Então toda segunda-feira, eu não sei se especificamente ainda tem esse grupo, mas usa-se essa nomenclatura e eu achei legal. E aí eu lembro que por causa do Sufis de Cristo a gente foi receber um prêmio aí de ações sociais e tal, e era num buffet e tudo, e eu estava começando a ir para o CR. E quando eu ia para o CR, eu achei tão bonito o nome que eu falei que eu lutava com aquilo também. Rapaz, eu também luto com dependência de amor e sexo. Eu acho massa, rapaz, dependência de amor, Rafilski. Mas não é bom dependência de amor? Deve ser irado. Dependência de amor, eu falei, não, eu luto também com dependência de amor e tal. Não sabia muito direito, aí eu falei que era dependente de amor e sexo. Aí nessa festividade do prêmio,
eu estava lá e um meninozinho, mais ou menos de uns 10 anos, chegou para mim, assim, atrás da minha cadeira e falou: ei, cara, eu já te vi lá no CR tocando. Aí eu, que massa, eu fiquei lisonjeado, né? Uma criança chegando para mim, falando que tinha me visto. E aí falou assim: ei, cara, tá aquele cara do CR que luta com dependência de amor e sexo, né? Rapaz, eu fiquei todo errado. A minha reputação ali foi por água abaixo. E eu fiquei olhando para o lado, para meu Deus do céu, e agora? O que é que isso significa, meu Deus do céu? E o menino, e ele corria atrás da mesa e ficava, dependendo de amor e sexo, aí corria. E o menino começou a me infernizar no negócio, foi a noite todinha fazendo esse negócio, que Deus tem esse menino hoje. Mas o que é que eu estou querendo dizer para você? Que ao lidar com essa igreja, e estar nessa igreja que é vulnerável, a gente também aprende a considerar essas questões que estão fora do nosso controle. Então existem demandas a respeito da sua sexualidade. Talvez você fale assim: filho, que eu tenho 12 anos, 13 anos, que besteira, eu só me masturbo. Isso é uma besteira, todo mundo fala que é legal. Você pode ficar com 30 anos, casar com a mulher de Deus, amar a palavra de Deus, e você pode ser que desenvolva algum tipo de parafilia, que você tem mais prazer na masturbação com a sua esposa do que no sexo como Deus projetou e criou para você. Conseguiram pegar aqui? Vocês estão conseguindo me entender? Então você consegue mapear aí coisas que aconteceram na sua história, coisas que você pensa que são verdades liberadas por uma sociedade ou por você mesmo, por aquilo que você vê, mas o Jesus de Nazaré precisa destronar essas realidades, porque para falar sobre espírito puro, eu queria que você entendesse que quando a gente fala desse supra, desse algo que está além de nós, é porque o sexo puro, ele não acontece sem um espírito puro, mas o espírito só está puro se você não for habitado por muitos. O espírito puro só acontece se você não tiver outros ídolos. A masturbação é seu ídolo, a procrastinação também pode ser seu ídolo, um celular pode ser seu ídolo, a pornografia pode ser seu ídolo. Uma cena de pornografia esdrúxula com sei lá qual tipo de paisagem pode ser o seu ídolo. Uma maneira de olhar um tipo de pessoa pode se tornar um ídolo. E porque nós andamos nessa categoria de estarmos também desenvolvendo ídolos, e eu vou usar a palavra aqui, certo? Ponham amor nela, inconscientemente, porque você desenvolve ídolos ao longo da sua trajetória, e já projeta esses ídolos para a sua vida. Quando eu tinha 12 anos, 13 mais ou menos, eu lembro que dos meus sonhos era me formar, ter dinheiro e ter a oportunidade de levar qualquer mulher para a minha cama. Porque eu aprendi, não sei se você aprendeu sobre isso também, que o resultado da vida de um homem é poder subjugar uma mulher aos prazeres que ele quer. E sabe quem é que trabalha com isso? A pornografia. E porque nós estamos diante de uma realidade que está acima de nós, nós também vamos desenvolvendo ídolos. Mas porque nós temos ídolos, um casamento, por exemplo, pode ser apenas uma prostituição legalizada. O casamento que até então você estabelece como um fim, um sucesso, um objetivo, pode significar uma prostituição legalizada. Porque eu quero usar do sexo como uma finalidade para os meus prazeres, completamente viciados naquilo que está acima, além de mim, que eu queria chamar de idolatria. Você consegue me entender? Está todo mundo conseguindo acompanhar aí? Nós não temos noção, gente, pelo menos eu acredito nisso, na desgraça que paira sobre o universo que deu as costas para Deus. Muitos de nós acabamos desenvolvendo, sem nem mesmo ter essa consciência, uma profunda dependência de categorias de amor, de categorias de sexo, para compensar as profundas dores da nossa alma. Então talvez no lugar de você só chamar o coleguinha que ficou com a menina de pecador, ou você tratar a sua filha como alguém abominável porque ela ficou escondida com o menino, talvez é um desafio para nós entendermos se esse anseio não é o anseio da eternidade, o projetado não fica. E é fácil dizer assim, cara, isso é pecado, pronto, deixa de fazer.
Mas se você não tratar as motivações, se o Jesus de Nazaré não for o motivo do nosso pensamento, a razão da nossa pureza, o destino daquilo que nós mais ansiamos, pode ser que eu caminhe com Jesus, mas tenha ídolos também. Pode ser que eu até conheça Jesus, mas não reconheça Jesus na minha frente, a despeito de eu estar num GR, numa congregação ou coisa do tipo. Filhos, pois vamos falar da Bíblia para ver se tu consegue sustentar essa afirmação. Existe uma história no livro de Lucas, onde um cara conhecido como o jovem rico, ele tem um contato com Jesus. Quem aqui já ouviu essa história? História do jovem rico. Um monte de gente, né? Levanta mais o braço, se tiver com sovaco podre, não tem problema não. Vocês já ouviram falar dessa história? E a Bíblia fala que aquele cara chega para Jesus e fala assim: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde para ele: bom, só quem? Só o Pai, só Deus. Jesus não era bom não, gente? Sim ou não? Jesus era bom, não é verdade? Mas o que Jesus está querendo dizer é que ele era bom ou que ele era mau? Talvez, o que eu e você precisamos entender é que Jesus, gente, obedeceu do começo ao fim do ministério dele. Que dos pés à cabeça o próprio Jesus era adoração. E que dos pés à cabeça, na sua psique, na sua humanidade, no seu coração, Jesus reconhecia a sua total humanidade. Ele está reconhecendo ali que ele também é parecido com Adão. Parecido que em sentido que ele vai pecar? Não. Mas reconhecendo que ele está num corpo humano, porém totalmente divino. João 4 fala sobre um episódio onde Jesus é levado ao topo de um lugar para ser tentado por quem? Por quem, gente? Pelo diabo. E quando o diabo tenta Jesus, Jesus responde com o quê? Com as escrituras. Eu costumo pensar que ao responder com as escrituras, Jesus está revelando a sua total dependência do próprio Pai. O Filho revela total dependência do Pai. Sexo espiritual, espiritualidade, sexualidade também tem a ver com a dependência de alguém que está além de nós. E porque essa dependência está além de nós, está muito além do campo carnal, do campo do que eu vejo e do campo que eu posso pegar. Porque existem situações onde a dependência total do Pai vai fazer completamente a diferença na minha história. Dá para entender que eu não estou falando aqui sobre pegar no queixo, pegar no ombro, sobre dizer o que é que gera um impulso sexual. Eu não quero entrar aqui nas questões que a psicanálise entende, que a psicologia entende, mas eu queria dizer para você o quanto que o sexo é espiritual, porque a vida é espiritual. E se o próprio Jesus tratou isso de uma maneira profunda, porque eu e você vamos tratar tudo na vida como espiritual, menos o sexo. Porque eu e você vamos colocar tudo na categoria de espiritualidade, menos o nosso relacionamento com outra pessoa. Porque eu e você estamos orando e de joelho clamando: Senhor, me dá um emprego, Senhor, me faz passar no Enem, Senhor, me faz ter um negócio tal. Mas quando chega na hora de conhecer alguém, por que é que eu não coloco à disposição do Eterno? Por que é que eu não coloco na dependência daquele que conhece aquilo que está em mim, aquilo que está acima de mim? E por isso nós desenvolvemos necessidade compulsiva por sexo, uma preocupação crônica com romance, flerte, sedução, fantasia, um padrão obsessivo e compulsivo por relacionamentos errados e bem destrutivos. Blaise Pascal, esse cientista, considerado um cristão, que era um cristão, ele fala que existe um vazio dentro do ser humano do tamanho de Deus. Esse vazio que eu tento preencher com sexo fácil, rápido,
esse vazio que eu tento preencher com os vários símbolos e significados que a pornografia me traz, essa sensação de poder por eu ser bonito ou bonita e achar que posso subjugar os amores e achar que as pessoas elas fazem tudo por mim. Nós precisamos entender que toda essa projeção nós não suprimos com essas artimanhas da nossa humanidade. Nós não vamos suprir as artimanhas da nossa humanidade, colocando simplesmente opções, e já vai ter inclusive um seminário, na verdade, uma roda de conversa ali, com o nosso amigo Ricardo Marques, com o Daniel, com a Gleice, uma galera muito massa sobre ideologia de gênero. Mas é para dizer que nós precisamos reconhecer que muitos dos nossos anseios significa um profundo vazio da nossa alma. Agora, é claro que eu estou abrindo aqui, digamos assim, um ciclo, abrindo a gestalt, abrindo o assunto, abrindo a questão. Eu estou falando aqui que, cara, é espiritual. E aí você está começando a pensar assim, é espiritual. E tem consequência? Tem consequência. E o que é que eu preciso reconhecer? Que nós temos um histórico de culto à luxúria. E nós não vamos conseguir nos livrar facilmente. Quem acredita no céu? Quem acredita no céu, gente? Quem acredita aqui que Deus começou a história e vai terminar a história da melhor maneira, mesmo a viagem sendo turbulenta? Glória a Deus. Mas eu queria agora fazer uma pergunta para você. Quem acredita no céu mesmo? Daqueles assim, faca na caveira que quer sair daqui, se a negada te matar, tu tá feliz. Você acredita no céu, mas não quer acreditar no inferno? Você acredita em Jesus, em anjo, mas não quer acreditar que existe demônio? Você está acreditando nas coisas boas, no culto legal, na roupa boa, na diversão, no filtro bacana, tal e tal, mas você não está acreditando que existe uma batalha. Paulo testifica, denuncia que a nossa batalha não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades, que estão aonde? No ar, não estão no nosso controle. A Bíblia está dizendo para nós que existem forças que nós não controlamos. E elas vão procurar coisas do tipo a sua sexualidade para entrar. E eu vou dizer para você, eu poderia ser muito descritivo, mas para mim é um milagre estar aqui. Porque se tinha um negócio que eu acredito que o diabo investiu e investe tempo na minha vida, é a respeito da questão da sexualidade. Ele investe tempo para dizer que não tem mais jeito. Ele investe tempo para dizer para você que quando você casar você vai ter um sexo perfeito. Investindo tempo para que você crie expectativas extremamente absurdas. Eu queria dizer algo para você. Uma frase do Paulo Borges Júnior. Se Deus é a nossa expectativa final, Ele é a nossa pior expectativa. E uma das coisas que eu entendo que Gênesis traz para nós é que o diabo nos ensina não a nos afastar de Deus, mas colocar Deus por último. E porque Ele está por último, Ele não se transforma mais na referência das coisas que eu faço, ou no princípio das coisas que eu deveria ter. E agora, porque Deus está lá em último lugar, Ele se torna o resultado das minhas expectativas. Então eu quero orar, eu quero ficar com o rapaz, eu quero transar com ele, e aí depois eu levo para a igreja. Eu quero começar a namorar logo, e o Miguel falou ontem, né? Por que é que o nosso anseio toda hora é saber se pode ou se não pode tal coisa? Por que é que a gente não trabalha a nossa mente? Por que é que a gente não medita? Por que é que a gente não se enche com aquilo que é de Deus para questionar com profundidade? E a gente não fica mais viciado em fast food, em pornografia. A gente não fica mais viciado em sensualidade, que está muito misturado, como o Luizão falou ontem. Colossenses 3,5 diz assim: assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, que são imoralidade sexual, impureza,
paixão, maus desejos e ganância, que são idolatria. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, na versão da Bíblia Vida Nova. Fazei, pois, morrer a nossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que são idolatrias. Versão da NTLH, uma edição para jovens, diz assim, Colossenses 3:5: portanto, matem os desejos desse mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos, a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. É muito claro, né, o texto? Paulo aborda de maneira muito escrachada. Ele está falando aqui sobre comportamentos, mas ele também fala sobre as motivações. E a motivação, a essência é idolatria. Marcos 5, Jesus se encontra com um cara chamado, em algumas versões da Bíblia, como endemoniado gadareno. E ele, ao se encontrar com o gadareno está ali endemoniado. E a Bíblia fala que ele vai ao encontro de Jesus e pede para que Jesus não jogue os demônios no abismo. Todo mundo conhece esse texto aqui? Já ouviu falar? E a Bíblia fala antes, ela dá um perfil de como está a realidade sociológica daquele endemoniado. A Bíblia fala que ninguém conseguia conter aquele cara. Ninguém conseguia quebrar ou segurar, ou ninguém conseguia manusear o cara. A Bíblia fala que todo mundo da cidade tinha medo dele. Todo mundo da cidade tinha medo daquele cara. E a Bíblia fala que esse cara temido, ele vai ao encontro de Jesus. E quando ele se encontra com Jesus, Jesus pergunta quem ele é, e ele fala que ele é o quê? Alguém lembra? Legião. Uma palavra que na sua tradução está atrelada à realidade, à atmosfera militar, ao ambiente militar. Uma legião significa muitos, um contingente muito grande, um numeroso grupo. E a Bíblia fala que são 2.000 demônios. Dentro de quantas pessoas? Quantas pessoas? Uma pessoa. Entende que ele não era mais ele, porque ele agora era muitos em um só. E o que a Bíblia está dizendo aqui é te colocando, neguinho, num crivo muito profundo. Falando que por conta dos nossos hábitos, habita em nós algo. Os nossos hábitos traduzem o que nos habita. Se habita em mim corrupção, se habita em mim pornografia, se habita em mim, é porque existem hábitos. E o que Paulo está revelando lá no livro de Colossenses é que existem hábitos. E não são fáceis. E o que é que ele está dizendo? Que são o quê, gente? Idolatria. São ídolos. E a Bíblia fala que Jesus expulsa aqueles demônios. Sabe qual é a palavra que o texto de Colossenses volta a dizer? Que tem a ver com a mesma palavra falada em Lucas para o jovem rico. Que tem a ver com a palavra que é falada também para aquele textinho lá da parábola do filho pródigo. A Bíblia fala que aquele cara caiu em si. Cair em si é uma expressão que revela o retorno a uma psique projetada por Deus. Aquele cair em si, está de volta àquela psique projetada por Deus, só aconteceu por quê? Porque agora não eram muitos em um só, era só um. Eu te faço uma pergunta, minha amiga, meu amigo. Você que tem 10, 11, 12, você consegue identificar o que lhe habita através dos seus hábitos? Você consegue identificar qual
é a proposta desses hábitos para você? É ser alguém livre ou é ser alguém preso? O termo idolatria vem do latim, idios significa eu mesmo, e latria, culto, servidão. Efésios 2, versículo 1 e 2 diz assim: vocês estavam mortos nos nossos delitos, nos seus delitos e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. O espírito que atua nos que vivem na desobediência. Gente, que é que Paulo fala? O espírito. Esse espírito atua também sobre a minha sexualidade. E eu não consigo abrir mão de certas coisas, talvez, trazendo para o lado, esse lado que nós queremos combater em relação à sexualidade. É esse espírito que paira sobre nós, que nós precisamos identificar. Sabe por que eu estava falando do diabo, gente? Porque muitas vezes a gente não conhece a Deus. Muitas vezes a gente não conhece a Deus. Porque a gente está tão distante de reconhecer o que é amor. Tão distante, tão associado à cultura do que não é amor. Que eu não consigo reconhecer o quanto que Ele me ama. E para isso, eu vou muitas vezes precisar ver coisas muito ruins, chegar num fundo de poço, para dedicar a minha história, o meu coração, a minha mente, o meu espírito, o sexo, o casamento, para aquele que criou todas as coisas. E sabe por que é que faz sentido uma conferência como essa? Porque sexualidade pura não é só um destino, é uma origem. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus para que a origem revelasse o teu final. E o teu final também revelasse a tua origem. Mas porque eu não entendo o espírito que me cerca, ou talvez porque eu não consigo compreender as minhas contingências a respeito daquele que está além de mim, supra eu, além de mim, eu não consigo identificar como esses hábitos fazem com que isso seja habitação dessas idolatrias. Deu para abrir? Deu para chegar ao teu coração isso? Deu para talvez pensar em algumas histórias que aconteceram com você? Em algumas histórias que acontecem hoje? Eu queria falar algo. Nós cremos na mentira que se não cedermos aos nossos desejos, nós morreremos. Para finalizar, eu queria dizer o quanto que eu e você precisamos de um profundo afetado Espírito Santo ao longo desse dia, para que sejam liberadas verdades das Escrituras, que vêm do coração de Deus para mim e para você, para que esses ídolos encontrem um destino. Para que esses hábitos que te fazem ser habitados por algo que não convém, que não diz a respeito daquilo que é o plano de Deus para mim e para a tua vida, possam entrar no campo que o Luiz Felipe Pondé chama de chave filosófica. Luiz Felipe Pondé diz que uma das funções do pecado é entender que ele é uma chave filosófica para que a gente se compreenda. O que o pecado que está sobre você te faz refletir? O que é que isso que te desgoverna, isso que te atrapalha, faz você imaginar sobre você mesmo? Que você não presta, que você é doido, que o tempo já acabou, que sexo é uma coisa que não precisa se preocupar. Eu queria dizer algo para você. Eu já fui extremamente viciado em pornografia. Extremamente viciado em pornografia. Sabe o que é que isso faz com a gente?
faz a gente questionar até o que foi que Deus fez. Faz a gente se perguntar se aquelas imagens e aquelas configurações somos nós também. E, gente, isso é muito empírico. Você não precisa ler 500 artigos, você não precisa talvez passar 10 anos numa terapia, escutar um sermão do seu prestador de conta e pastor todo dia. Cara, se você mergulhar, você vai se dar mal. Aí sabe, eu pulei para um outro extremo. Eu não consumo mais pornografia. Eu não como mais o bolo, mas eu fiquei viciado em pegar a cereja do bolo. Vocês estão me acompanhando aqui? Eu não consumo mais pornografia, não tenho mais esse vício. Mas eu quero só pegar a cereja do bolo, eu quero mostrar só a marquinha aqui do abdômen, da covinha, né? Tem um negócio da covinha. Eu já ouvi uma mulherada dizendo que o homem tem um negócio de uma covinha, um negócio bem aqui, aí acha bonito. Não, o cara, tu viu o ombro dele, fica lindo o ombro dele. E é uma linha tênue, né? Porque a gente não sabe lidar bem com o corpo. E a diferença entre amar e idolatrar, entre admirar e idolatrar. E a gente fica agoniado, ansioso. Igreja, o que é que tem que fazer a igreja? Ou diz que é pecado ou não. Ou coloca uma fita bem aqui e diz que não pode passar ou não. Gente, para tudo isso, eu e você precisamos do discernimento que vem de quem? Quem é que a Bíblia fala que nos convence do pecado, do juízo e da justiça? João fala que quem é que nos convence? O Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus não estiver com você, já era. Cara, mas eu não quero dizer para você que o jogo acabou. Talvez eu queria só abrir essa realidade e finalizar dizendo algo muito especial. Os desafios que nós temos, se essa palavra chegou no teu coração, se você entendeu o que as Escrituras revelam, se você acha que as considerações aqui sobre essa sessão fazem sentido, uma das coisas especiais é dar um primeiro passo. É reconhecer que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E, gente, a luta não para. Eu ainda reconheço que tem alguma coisa errada. Alguém mais reconhece que tem alguma coisa errada? Levanta tua mão aí. Tem alguma coisa errada? Alguma coisa. Gente, não vai ser um passo de mágica hoje que vai resolver tudo. Porque são processos que nos aguardam. Uma outra coisa é abandonar. Rafios, o que é que eu faço para abandonar a masturbação? Rapaz, eu já faz muito tempo que eu procurava essa. Já chamei o pastor Armando para orar por mim na minha cabeça. Já pintei os cabelos de louro. Já tomei chá de zabumba. Tô brincando, gente. Gente, mas como é que abandona? Diga aí. Abandonando. É uma dança, é uma fogueira, é um banho na cachoeira. Vai fazer o negócio? Não, por quê? Porque o negócio está aqui, ó. Não é verdade? Só que a gente tem que entender agora, resumindo tudo, que está aqui também porque existem coisas além de mim, a nível espiritual, que precisam ser o quê? Ídolo foi feito para quê, gente? Para ser o quê? Quebrado. Ídolo foi feito para ser quebrado. E nós precisamos abandonar. E a outra coisa é firmarmos alianças que nos ajudem a estar sensíveis a isso. Alianças com pessoas, alianças com gente que se preocupa com isso na nossa vida. E não fala só assim, massa, meu irmão, pode crer e tal, vai lá no CR, faz isso aqui. Não, então confessa lá e tá isso aqui e tal, show de bola. Mas gente que conheça a gente de verdade. É possível estar rodeado de pessoas, mas estar sozinho. É possível estar servindo, é possível estar acompanhando N pessoas, é possível cantar, é possível tocar bateria, que é possível fazer um monte de coisa. E tudo isso é muito bom. Mas se tratando de quebrar os ídolos, que são contingências nossas,
que estão para além da nossa realidade. Meu irmão, a gente precisa de gente. O Miguel falou algo interessantíssimo ontem. A gente precisa de pessoas. É Tiago 5,16 que diz: confessem as vossas culpas uns para os outros para que sejam curados. É Jesus que se revela como alguém que expulsa um demônio. É Jesus que envia os discípulos para ter poderem para expulsar demônios. Nós precisamos confessar. Nós precisamos do poder de Jesus também. Queria te convidar a ficar de pé. Se você pode. Eu espero de verdade que você tenha entendido esse momento. Eu espero de verdade que você talvez tenha aberto o coração. E você fala assim: caramba, Rafilski, durante um determinado momento isso parecia muito papo de adolescente. Muito papo de criança, de alma, de não sei o que, tem um espírito. Mas eu sei que você aí que já tem umas milhas a mais. Você que é um jovem há mais tempo. Eu sei que você se identificou. Não foi porque a linguagem é legal, não. Mas você se identificou porque, gente, carregar ídolo é algo muito, muito sutil. Carregar ídolo, para você entender se você carrega, é só você perceber se você padroniza comportamentos. Se você se comporta do mesmo jeito, se você faz as mesmas coisas. E a definição do Einstein, né, que diz que insanidade é fazer as mesmas coisas, querendo buscar resultados diferentes, né? Querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Muito complicado, né? Num símbolo mesmo de gratidão a Deus e de oração, eu queria finalizar esse tempo com você orando. Para que você falasse com Deus, para que Deus revelasse. Como Paulo fala de maneira muito simples: Senhor, o que é que está acontecendo aqui comigo? Quais são os comportamentos? Quais são as coisas onde esses hábitos mostram que eu sou habitado por coisas talvez não muito legais? Gente, para romper com o comodismo e com o mais do mesmo, queria dizer assim, essas coisas acontecem diariamente. Isso nos assola constantemente. É possível estar aqui com esse microfone na mão e pensando besteira. É possível estar cantando e pensando besteira. O Rafios que tem que orar para estar aqui, tem que orar. E você tem que orar também? Mestrão, pastor Armando é uma benção. Pastor Simô, pastor Aristide, tudo ninja. Pastor Zé Edson, meu Deus do céu. Eu tremo e tremo diante da vida desses caras. Mas só quem tem que orar são eles? Ou a gente tem que orar também? Só são eles que têm que buscar uma vida reta, pura, uma vida piedosa, uma vida íntegra, ou a gente tem que buscar também? A gente tem que buscar também, gente. E tudo aqui que nos envolve é porque nós estamos centrados no corpo e no sangue de Jesus nesse momento. Não é porque um comunicador veio trazer a sua forma de considerar um assunto. Mas é porque você agora está diante de algo que transcende as épocas. Eu costumo dizer que eu tenho dificuldade de acreditar em apóstolo hoje, porque só no Brasil tem mais de 500 apóstolos e a gente não faz nem risadinha no mundo. E 21 séculos atrás só tinha 12. Um pediu para sair. E o impacto que esses caras fizeram demora e dura 21 séculos. Essa é a igreja de Jesus. Essa é a poderosa igreja de Jesus. E é nesse poder que se centra no corpo e no sangue de Jesus, gente, que a gente quer orar e clamar ao Senhor nesse momento. Não é porque o cara que está comunicando tem uma oração poderosa, não. É porque o sangue de Jesus tem poder. Cara, ainda dá tempo de desejar o melhor casamento da sua vida, amém? Amém? Ainda dá tempo de desejar um namoro massa para a sua vida, amém? Ainda dá tempo de desejar ser um solteiro satisfeito e pleno em Jesus, amém?
Ainda dá tempo de glorificar a Deus com o nosso corpo, amém? Amém, gente? Glória a Deus. Paizinho querido, Pai amado, nós nos sujeitamos a tudo aquilo que o Senhor nos trouxe agora em espírito, através da Tua palavra e através do Teu corpo. Senhor Jesus, nós reconhecemos aqui que talvez somos habitados por coisas que não gostaríamos, coisas que nem sequer nós projetamos e desejamos. Talvez sonhos nossos de algum tempo atrás eram completamente diferentes, e de repente nós paramos num mundo solitário, num mundo complicado, num mundo cheio de ídolos. Talvez eu parei, Senhor, em camas que não deveria parar. Talvez eu parei em frente a ídolos que não deveria parar. Talvez eu me tornei aquilo que eu não tolerava mais, e agora que eu tolero tudo, talvez o meu sentimento é de pequenez e de impotência. Mas, Senhor, eu quero louvar o Teu nome, porque a Tua palavra viva e eficaz, que diz que o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E é nessa fraqueza que nós nos aperfeiçoamos, Senhor, e queremos reconhecer aqui o quanto precisamos do Teu Santo Espírito, Senhor. Nos afeta, Paizinho, e faz de nós homens e mulheres para a Tua honra e para a Tua glória, aprendendo a viver uma vida espiritual e, como consequência disso, uma humanidade que Te glorifica, Senhor. Glória a Deus. Deus os abençoe, galera. A gente vai ter um tempo massa agora. Valeu!